Sexta-feira, dia 31 de outubro, comemorou-se 497 anos da Reforma Protestante, evento do qual somos filhos. A igreja passou por um momento de reformulação e, sobretudo, na pessoa de Martinho Lutero, na Alemanha, ele afixou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg e desencadeou um processo de reconstrução da igreja naqueles dias. E este processo permanece até hoje. Todas as vezes que nós nos distanciamos da palavra de Deus, precisamos permitir que esta reforma aconteça novamente. A reforma nada mais é do que voltarmos às origens, voltarmos à prática das primeiras obras, voltarmos para a prática das Escrituras. Somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e a Deus somente toda a glória. E assim nós celebramos, assim nós comemoramos, e assim nós nos lembramos que temos raízes, que temos origem, que nós sabemos de onde viemos e em Cristo sabemos para onde vamos. Assim nós podemos comemorar a Reforma Protestante, cientes de que temos um chamado sobre a face da terra. Sabemos que fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, esta igreja reformada, sempre se reformando, procurando sempre ser uma igreja relevante na sociedade na qual estamos inseridos e continuarmos a grande comissão de ir pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Que esta realidade seja sempre para nós muito viva, seja sempre para nós uma prática intensa, que a Reforma Protestante possa ainda ecoar em nossos corações e que nós possamos voltar os olhos para a palavra de Deus. Nós estamos nesses dias de outubro e novembro vivenciando 40 dias de jejum e oração, e o tema é Tempo a Sós com Deus. E hoje nós vamos continuar falando sobre a palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre o poder da palavra de Deus. Para isso eu convido os irmãos que localizem o texto de Hebreus, capítulo 4, e leremos apenas o verso 12. Se você estiver ao lado de alguém que está sem Bíblia, queira por gentileza compartilhar, mas o texto também está projetado, você pode acompanhar. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O texto nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Na semana passada nós falamos que a Bíblia é a nossa base, a palavra de Deus é o nosso chão, nela andamos, nela nos apoiamos. Tudo que fazemos, pensamos e dizemos, fazemos com base na palavra de Deus. Reverendo Auro, inclusive, utilizou-se de uma ilustração interessante. Um advogado, quando chega perante um juiz, ele não pode dizer, eu acho que o meu cliente é inocente. Assim como um engenheiro, ao entregar um projeto, não pode dizer, eu acho que essas colunas resistem. Assim como na hora de cozinhar, a pessoa que cozinhou não pode dizer assim, eu acho que essa comida está comestível. A palavra de Deus é esta nossa base, através da qual nós não achamos, nós vivemos pela palavra. E através da ação do Espírito, reproduzimos aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que a palavra nos diz. A palavra é o nosso chão. Mas o texto que nós lemos nos mostra que a palavra tem poder. A palavra de Deus é poderosa. E aqui neste texto nós percebemos que existem algumas ideias, algumas afirmações preciosas a respeito da palavra de Deus.
E vamos destacar aqui estas 5 ideias. E eu peço a tua paciência, nos próximos 15 ou 20 minutos, vamos conversar acerca daquilo que a palavra está nos ensinando sobre ela mesma. E uma primeira lição que nós aprendemos a respeito do poder da palavra de Deus é que é uma palavra viva. A palavra de Deus é viva. No original, e eu estive estudando, esta palavra viva vem da palavra zoe, no grego, que quer dizer vida de Deus, vida com Deus. Em João 10:10, quando Jesus afirma, eu vim para que tenham vida, é a mesma palavra, eu vim para que tenham zoe. Contudo, esta expressão viva está conjugada, este verbo, e fica zon. E zon quer dizer faz viver. Portanto, a melhor tradução para essa expressão, a palavra é viva, na realidade quer dizer a palavra faz viver. É viva porque tem vida, e tudo aquilo que tem vida gera vida. Tudo aquilo que tem vida continua proporcionando vida. Exemplo, uma semente quando é lançada, ela precisa morrer, mas logo ela reconquista a sua vida com os nutrientes da terra, com a água e faz viver. Uma árvore viva produz verdes folhagens e esses galhos vivos produzem frutas. E essas frutas vivas continuam alimentando o ser humano para que continue tendo vida. Esta é a palavra do Senhor, a palavra que nos dá vida. Quando a palavra do Senhor entra em nosso ouvido, entra em nosso coração, em nossa mente, produz vida. A fé produz vida e a fé é produzida pela palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele diz, Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A palavra de Deus é viva, porque nos tira da morte. Portanto, existem algumas pessoas que ainda estão como que vivendo de maneira que não representa esta vida de Deus, esta zoe, esta palavra que faz viver. Existem salvos que vivem como mortos. Existem salvos que não conseguem ter alegria. Existem salvos que não conseguem reproduzir vida. É a falta da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, que é viva, que produz vida, quando entra em nossa vida, em nosso coração, reproduz e cumpre aquilo para que foi designada. Você quer viver? Você quer ter qualidade de vida? Você deseja representar esta vida, esta zoe, que Jesus mesmo disse, eu vim para que tenham vida. Então leia a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e faz viver. Uma segunda lição que aprendemos é que a palavra de Deus é eficaz. E também, de curiosidade, fui procurar no hebraico, no grego, no original, e aparece-nos aqui a palavra energis. Energis, que significa uma atividade divina com efeitos reais. Eu me lembro quando estudei administração na Universidade Estadual de Londrina, quando falávamos em planejamento estratégico, lembro-me do nosso professor falar acerca da diferença entre eficiência e eficácia. Ser eficiente significa fazer aquilo que precisa ser feito. Ou seja, uma tarefa que lhe é apresentada. Você precisa ir daqui a São Paulo. Você será eficiente se você se deslocar daqui a São Paulo. Ser eficaz significa ser eficiente da melhor maneira possível. Fazer aquilo que tem de ser feito da melhor maneira possível. Utilizando-se dos melhores recursos, com a maior economia possível, com o menor tempo possível. Dá para entender essa diferença entre eficiência e eficácia? Ser eficiente significa produzir um efeito com perspicácia. A palavra do Senhor é isso.
ela faz o que tem de ser feito da melhor maneira possível. Energis é uma atividade perfeita que nos faz sair da inércia para produzir um efeito que para Deus precisa ser alcançado. Olha que coisa incrível. A palavra de Deus, portanto, ela não é para ser lida, é para ser experimentada. E o presbítero Mário me ensinou uma palavra uma vez, a palavra experienciar. E eu perguntei outro dia para a nossa professora Dirce Schmidt, essa palavra de fato não existe nos dicionários, mas representa o efeito de uma experiência. Você, através de uma experiência, você torna aquilo uma ação eficiente, portanto eficaz. A palavra de Deus produz esse efeito em nós. A palavra de Deus, quando entra em nossa mente e em coração, ela produz um efeito específico. E Deus nos leva a fazer aquilo que Ele deseja que seja feito. Colossenses 1:29, o apóstolo Paulo fala da eficácia do poder de Deus que opera eficientemente. E Isaías, capítulo 51, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Pela palavra de Deus, as coisas foram criadas. No capítulo 1 de Gênesis, quando a palavra diz, e disse Deus, ao dizer Deus, ao proferir a sua palavra, de maneira eficaz, as coisas foram sendo criadas. Haja e ouve. A palavra de Deus é eficaz, porque produz em nós efeitos desejáveis para Ele. A palavra de Deus não é eficaz do nosso ponto de vista. A palavra de Deus não executa aquilo que nós queremos que seja feito. A palavra de Deus é eficaz, porque produz a vontade de Deus. Representa a vontade daquele que criou todas as coisas. Representa a maneira como que Ele quer que nós possamos servi-lo, cultuá-lo, adorá-lo. Nós cultuamos a Deus não da maneira que nós entendemos ser a melhor maneira possível. Nós cultuamos a Deus através da sua palavra. Ele mesmo em sua palavra revela o que Ele é, o que Ele pensa e a maneira através da qual Ele deseja ser cultuado. Às vezes nós erramos o alvo porque estamos distante da palavra. Somos eficientes quando obedecemos a palavra. Somos eficazes quando produzimos a palavra e a vida através da palavra. A palavra de Deus é viva, é eficaz. E aqui traz uma expressão interessante, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Nós não vivemos dias de guerras, nós não vivemos, pelo menos aqui em nossa nação, aquela guerra antiga, onde os guerreiros, os cavaleiros, guerreavam, lutavam com suas espadas em punho, com seus escudos. Você pode imaginar onde eu quero chegar? Hoje nós temos armas potentes, poderosas. Recentemente li a respeito de uma arma que o atirador pode estar atrás de uma parede e a arma ela tem um visor e através da mira ela tem os graus e ele pode ao mesmo tempo se defender e atingir de forma eficiente o seu alvo. Nós vivemos dias de tecnologia. A tecnologia está também a favor da violência, a favor de maneira sendo equivocada, o seu uso equivocado, ela produz um efeito negativo na sociedade. Nós não temos espada, mas podemos imaginar qual seria o efeito de uma espada afiada com dois gumes. Você que cozinha, e nós temos aqui em nossa igreja homens e mulheres especialistas, quando você tem uma faca afiada, você percebe que o fio do corte produz o efeito necessário, o efeito desejado. Exemplo, quando você está com uma peça de picanha na mão, quando você tem uma faca afiada, você faz aquele corte e com apenas um movimento você separa o pedaço que você deseja. E aí aquele pedaço de 2 dedos, com a chama lambendo a grelha, você coloca aquele bife de picanha, um pouquinho de sal grosso. Deu água na boca? Não é? O Edjalmas está convidando-nos
Logo após o culto, logo após a escola bíblica, churrasco. E quem vai pagar é o conjunto masculino. Espada afiada. Mas essa espada afiada traz consigo 3 grandes ações. E em terceiro lugar, a palavra de Deus penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Você já imaginou a potência desse fio, deste corte, capaz de separar alma e espírito? A palavra de Deus penetra os meandros da nossa existência. Nós cristãos acreditamos, cremos, que somos divididos de forma tricotomia, corpo, alma e espírito. No corpo nós depositamos as dores físicas, esta carcaça bonita que nós temos, é o físico, é a parte física. Mas há também a alma, a psique, onde nós depositamos todos os nossos sentimentos, é aquilo que não se vê, mas são as nossas emoções. Mas temos também o espírito, e o nosso espírito, quando vivificado pelo poder de Deus, é a parte do nosso ser que se comunica com Deus. E a palavra de Deus está nos dizendo que, como uma espada afiada, esta palavra penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, é possível nós estarmos emocionalmente fragilizados, mas espiritualmente fortes. É possível nós estarmos enfermos na alma, mas firmes no espírito. É possível nós estarmos tristes por causa das coisas que nos cercam, as enfermidades, a luta, a morte, os desprazeres, as frustrações, a tristeza, tudo isso vem. E o pecado, a Bíblia diz que tenazmente nos assedia e às vezes nós sucumbimos e caímos. Mas é possível, pela palavra de Deus, nós estarmos abalados na alma, mas firmes no espírito. E o próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz: em meio a grande tribulação, mas com alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo não dá tristeza. Você conhece o fruto do Espírito, revelado em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito não reproduz em nós tristeza, amargura, choro, inveja, maldade. Pelo contrário, o Espírito Santo revela em nós, frutifica em nós, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Portanto, quando a palavra de Deus frutifica em nós, nós podemos estar até emocionalmente abalado, mas o Espírito de Deus que nos dá vida, nos fortalece. Porque aqueles que esperam no Senhor, voam com asas como águias, caminham, não se cansam, correm e não se fatigam, voam com asas como águia. É assim que vive o cristão, é assim que vive aquele que está vivendo pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. E agora eu quero olhar nos teus olhinhos. Quem sabe nesta manhã você tem motivos de sobra para estar amargurado. Quem sabe a vida, como ondas agitadas, vem batendo sobre você, te fazendo abalar, te fazendo cair, te fazendo ter joelhos trôpegos. Mas nesta manhã, a palavra de Deus quer te fortificar, quer te fortalecer, quer te restaurar. A palavra de Deus quer separar alma e espírito. Quem sabe nesse instante você está emocionalmente abalado, mas sinta o toque de Deus, sinta o poder de Deus te fortalecer, e pela palavra, tenha vida, tenha força, Jesus está com você. Em quarto lugar, a palavra de Deus também penetra ao ponto de dividir juntas e medulas. Se a alma é a psique, o corpo é o soma. E existem hoje doenças psicossomáticas, emoções que se representam, que se revelam no físico. Se a palavra de Deus é capaz de nos sarar a alma, de nos fortificar o espírito,
é também capaz de curar doenças físicas. E Jesus, pelo poder de sua palavra, dizia: eu te digo, eu te falo, esta é a minha palavra, levanta-te e anda. A palavra de Jesus, a palavra de Deus é também capaz de curar doenças físicas. E cá entre nós, existem doenças que realmente nos abalam, nos abatem. Existem doenças da alma que se revelam no físico. Mas Jesus pode curar, e a palavra de Deus é capaz de penetrar para separar juntas e medulas, ou seja, agir também no nosso físico. Davi, no Salmo de número 32, a Bíblia diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Talvez essa palavra fosse muito distante para nós, mas já que estamos vivendo um tempo de estiagem, você sabe o que significa a falta de água. Nós já estamos experimentando o que significa a falta de água. A pele fica seca, a boca fica seca. Os nossos vizinhos aqui em Itu estão com dificuldade para cozinhar, estão com dificuldade para tomar banho, estão com dificuldade para se hidratar. É assim que o pecado age em nossa vida. Consome, tira tudo aquilo que Deus dá. Só que a palavra de Deus, quando entra em nossa vida, quando entra em nossa mente e mexe no nosso coração, ela hidrata, ela mexe nos ossos, mexe no físico. E enquanto calamos, enquanto estamos distantes, enquanto não ouvimos o falar de Deus, nós vamos como que envelhecendo, nós vamos como que enfraquecendo, nós vamos como que perdendo o vigor. Mas a palavra de Deus, nesta manhã, quer entrar em seu coração para te dar vida, para te dar zoe, para curar, inclusive as dores físicas, inclusive as doenças psicossomáticas, aquilo que vamos somatizando, aquilo que vamos guardando e vai trazendo para fora raiz de amargura, tristeza. Existem crentes com o olhar caído, existem pessoas que se curvam, existem pessoas que não têm ânimo, que não têm alegria. Falta a palavra de Deus, falta ensino do Espírito, falta você experimentar o poder da palavra e o poder de Deus. Em quinto e último lugar, esse texto também nos ensina que a palavra de Deus percebe os pensamentos e os propósitos do coração. É apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. À medida em que lemos e refletimos na palavra, repensamos nossas motivações e os nossos propósitos. Quando você está distante da palavra do Senhor, você não sabe o que ela diz. Você passa pelas lutas e não busca saída na palavra de Deus. E aí você busca na literatura. E aí você busca pessoas para elucidar os seus pensamentos. Aí você busca orientação médica, orientação espiritual, orientação de pastores. Você corre os canais para verificar se existe alguém pregando algo útil. Você corre no YouTube e verifica se tem um versículo. Você tira nas promessas preciosas. Você quer que alguma coisa mexa com você, para mexer com seus pensamentos, para te ajudar a decidir, para te ajudar a repensar os propósitos do coração. Mas na realidade, este texto está nos ensinando que a palavra de Deus é apta para nos fazer discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Você está em dúvida? Leia a palavra. Não sabe o que fazer? Não sabe como decidir? Não tem certeza do que deve ser feito? Peça a Deus: Senhor, me ajude pela sua palavra. E manuseie este livro santo. Manuseie esse texto. Isso não é enfeite, querido. Este é o nosso manual. Nós precisamos ser encontrados como obreiros que não temos do que nos envergonhar e que manejamos bem a palavra da verdade. Paulo disse isso ao seu discípulo Timóteo, capítulo 1, verso 6. Manejar bem é uma característica do cristão. Porque enquanto manejamos bem, nós procuramos onde está aquele texto. Quando alguém está ao nosso lado não sabendo o que fazer, a palavra do Senhor nos diz isto, nos diz aquilo, nos ensina assim,
para sair deste problema, para encontrar a saída relevante, perceba que a palavra tem um caminho eficaz. A palavra nos ensina, nos motiva, nos faz repensar. Somos confrontados pela palavra. A palavra do Senhor demonstra o caráter de Cristo. E todas as vezes quando agimos e não representamos e não revelamos o caráter de Cristo, a palavra de Deus nos ensina, pelo poder do Espírito, você não está agindo como deveria agir. E a palavra então acaba sendo nosso guia, nossa direção, porque discerne, porque percebe pensamentos e propósitos. Jeremias capítulo 29, verso 11. Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós estamos querendo fins, nós estamos buscando objetivos específicos, mas é Deus que sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Quer aprender a discernir? Quer tomar a decisão correta? Peça a Deus e busque na sua palavra. A palavra de Deus tem poder e nos aponta para Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ela é viva, é eficaz, divide alma e espírito, divide juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e os propósitos do coração. Que esta palavra possa encontrar em você um servo fiel e obediente, não apenas um ouvinte negligente, mas alguém que pratica, que busca e pratica a palavra que tem poder. Que Deus te ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.